Glória a Deus. Todos encontraram? Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, estamos aqui reunidos neste momento como igreja. Já te adoramos através dos louvores, nos entregamos e nos derramamos na tua presença. Neste momento estamos diante da tua palavra. Queremos te pedir, ó Pai, a compreensão, o entendimento de forma clara. Vem nos alimentar, ó Pai. Também vem nos purificar com a tua palavra, para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, porque sabemos que nele converge todas as coisas, ó Pai, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Romanos, ou seja, a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber muitos pontos com relação à fé, com relação à maneira pela qual nós podemos ser salvos. Há teólogos, e eu concordo com eles, que diz que se nós tivéssemos acesso apenas ao livro de Romanos, ou seja, nós não tivéssemos nenhum outro livro da Bíblia para ler, não tivesse chegado até a gente, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, nós encontraríamos todos os fundamentos necessários para crermos em Jesus e conhecermos a respeito do propósito que Ele tem para nossas vidas. Então nós percebemos aqui Paulo falando uma contraposição entre a salvação pela lei e a salvação pela graça mediante a fé. Por que ele está falando isso? Porque Paulo
apesar dele ter sido o apóstolo dos gentios, ou seja, gentil, para que nós entendamos melhor, era toda pessoa que não fosse judeu, ou seja, um estrangeiro para eles seria gentil. A Bíblia relata que as promessas foram feitas para o povo judeu, a lei foi para o povo judeu. Então, Cristo nasceu judeu, então estava tudo relacionado aos judeus. Só que a lei e os profetas, como nós vimos aqui, elas testificavam a respeito da vinda de Cristo e que em Cristo se cumpriria aquela promessa que Deus havia feito a Abraão, que no seu descendente seriam benditas todas as nações da terra. Então os judeus, eles estavam muito acostumados com os benefícios de Deus exclusivamente para eles. Quando Jesus vem, ainda aqueles que aceitaram Jesus, que se converteram, ainda tinham uma resistência se Jesus também salvaria os estrangeiros. Então, na mente de alguns deles, o que aconteceria? Jesus seria o salvador do povo judeu apenas. E eles começaram a debater a respeito dessas circunstâncias ou situações. Também dentro do povo judeu, existiam aqueles que, apesar de crerem em Jesus, eles entendiam que era preciso a obediência à lei, ou seja, eles aceitavam Jesus, mas tinham que cumprir a lei para poder ser salvo. E Paulo, como já falei, apesar dele ser um apóstolo para a gente, o gentil, ele dava satisfação à igreja judaica, né? Ele pregava o evangelho para os gentios, mas também ele esclarecia para o povo judeu que muitos deles estavam tendo este entendimento que eu acabei de falar, inclusive até alguns apóstolos como Pedro, com relação a esse serviço que deveria fazer a lei. Então Paulo, ele está colocando aqui na carta aos Romanos, né, todas as pessoas, sendo judeus ou sendo gentios, em uma mesma necessidade. Nós vimos aqui no texto que ele declara que a palavra do Senhor disse que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então ele está dizendo, olha, você, judeu, é pecador, e o gentio também é pecador. Não há benefício com relação a isso em ser judeu ou ser gentio. Todos vocês foram, pelo pecado, separados da glória de Deus, foram destituídos desta glória. Logo, todos se tornam necessitados de Deus. Então ele começa a expressar essa necessidade. Por quê? Porque a intenção dele é demonstrar a todas as pessoas, inclusive aos judeus, que não há condição do homem ser salvo pela obediência à lei, ou seja, o homem não tinha condição de cumprir a lei a ponto de alcançar por esforço próprio a sua salvação. Então ele estava trazendo para o povo judeu esta clareza. Queridos, olha, você vai ver Jesus pregando o evangelho quando ele esteve corporalmente aqui, e Jesus teve uma dificuldade imensa para a conversão dos líderes judaicos. Eles os chamavam de endemoniado, de mentiroso. Eles não, apesar de alguns perceberem que o que Jesus estava fazendo não poderia ser outro senão o Cristo, eles não conseguiam crer. Em contrapartida, Jesus ia para o meio dos pecadores, de pessoas que estavam separados ali da religiosidade do templo, e essas pessoas o aceitavam com facilidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a pessoa não consegue reconhecer que é pecador, dificilmente vai conseguir fé para ser salvo. É mais fácil você pregar, eu já tive esse privilégio,
né, você ir num presídio, às vezes pregar o evangelho, você vai encontrar pessoas muito carentes do evangelho lá. Porque a maioria deles se consideram pecadores e carecem de Deus. Ao contrário, você vai encontrar pessoas. Quem são as pessoas mais difíceis de se converter? Não são os que estão considerados, né, pela sociedade como a escória da sociedade. Não, são as pessoas de bem. As pessoas de bem, aquela pessoa que vai dizer, olha, eu não traio minha esposa, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém. Por que eu preciso de Jesus, né? Sou tão bom. Então, essas pessoas, você vai pregando o evangelho e elas vão descartando, porque elas não se sentem necessitadas. Era o mesmo contexto aqui destas pessoas que guardavam a lei. Elas diziam, nossa, meu pai é Abraão, sou descendente de Abraão, filho dele. As promessas são para o descendente de Abraão. Então, por que eu necessito de Jesus? É aí onde entra o termo que Jesus disse, olha, não são os sãos que precisam de médico ou de remédio, mas são os doentes. Porque aquelas pessoas, elas acreditavam que elas eram sãs, que por causa da religiosidade aparente, elas alcançariam a sua própria salvação, e não se achavam necessitados da graça de Deus. Ou seja, quando nós falamos em graça, nós estamos falando de um favor imerecido. Então, para alguém que se acha justo, é muito difícil ele conseguir assumir que ele está recebendo algo que ele não merece, porque na mente dele ele merece. Ele diz, eu mereço, por que eu tenho que me humilhar? Por que eu tenho que mudar de vida? Por que eu tenho que confiar nesta graça de Jesus, se eu já vivo uma vida reta? Era esta a grande dificuldade que os líderes judaicos tinham na sua época. E por isso, a maioria deles rejeitaram a Jesus. Quando nós olhamos aqui para o texto, veja, o versículo 21 diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O que é que ele está falando aqui? Ele diz, olha, se manifestou uma justiça que veio direto de Deus. E esta justiça foi pregada, esse testificam, quer dizer, foi pregada pela lei e foi pregada pelos profetas. Ou seja, a lei e os profetas anunciavam que o homem seria justificado através do Messias, do Cordeiro de Deus. Inclusive João, quando ele encontra-se com Jesus ali no Rio Jordão, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Então, por que ele tinha essa consciência, João? Porque, primeiro, quando nós falamos de João Batista, nós precisamos entender que João Batista não foi alguém assim, um louco, né? Que de repente disse, eu vou me vestir aqui de pelo de camelo, vou comer mel silvestre, gafanhotos, vou para o Jordão e vou começar a pregar lá e vou batizar. Não, queridos. João, ele era sacerdote. Poucas pessoas tocam nesse assunto. Lembra aonde estava o pai dele? Quando o anjo disse que João vinha, ele estava sacrificando. Era o dia dele. E ele passou tanto tempo lá, que as pessoas ficaram preocupadas se ele não tinha morrido. Porque ninguém mais poderia entrar, só aquela pessoa. E que ele saiu como mudo. Porque duvidou. E só depois que João nasce, é que ele escreve numa tabuazinha o nome, que seria João. E então, depois disso, é que ele começa a falar. Então, como os sacerdotes naquele período era por genealogia, logo, se João era filho de um sacerdote, ele era
sacerdote. E o que é que significa João está batizando lá no Jordão? Significa que Deus já estava demonstrando para aquela geração que aonde era o local aonde se buscava a presença de Deus? No templo. A presença de Deus estava no Santo dos Santos, lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Mas de repente Deus chama um sacerdote e diz: olhe, não vai ser lá no templo, você vai lá para o Jordão, porque Deus estava demonstrando através dessa atitude que a presença dele já não estava, ou já estava prestes a sair do templo. Então João começa a preparar o caminho para Cristo, lá no Jordão, pregando o evangelho de Cristo. Ou seja, João era profeta, João era sacerdote e João era seguidor da lei, e ele estava testificando a respeito da vinda de Cristo. Então aqui nós vimos que a lei e os profetas pregavam a respeito de Cristo, e que quando Cristo viesse, logo chegaria a plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos não há necessidade de lei, porque o Espírito de Deus está habitando nos seus filhos, e por isso nós não precisamos de uma lei para dizer não faças, não toques, mas o próprio Espírito de Deus nos leva a práticas superiores ao que a lei exige, porque nós estamos em outro patamar. Nós estamos inseridos no reino de Deus. O reino de Deus, ele começa quando Jesus vem ao mundo. Às vezes, quando se fala em reino de Deus, qual é a imaginação? Se eu perguntar aqui, o que é o reino de Deus? Alguém vai dizer assim: o reino de Deus está lá no céu, e quando a gente for, a gente vai reinar com Cristo. Não, querido, o reino de Deus, Jesus disse: olha, o reino dos céus, ele não vem em aparência, ou formosa aparência, ele já está entre vós. Porque quando nós falamos de reino, nós não estamos falando de território, nós estamos falando de autoridade. Quando Jesus inaugura a igreja lá no Pentecostes, ele inaugura com a descida do seu Espírito. Ele dota a igreja da capacidade, ou seja, ele dota a igreja do reino de Deus. E a igreja começa ou se torna aquele que propaga o reino de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ao ressuscitar, ele passou cerca de 40 dias aparecendo aos seus discípulos e ensinando a respeito do reino de Deus. Então o reino não é um local, o reino é uma autoridade, é uma pessoa. Com a vinda de Jesus, não é mais a lei. Com a vinda de Jesus, lá dos profetas, ou seja, para ouvir Deus falar só seria ali, por meio deles. Não, com a vinda do Espírito, com a vinda de Jesus, o reino de Deus habita dentro de nós através do seu Espírito. E nós podemos viver este reino exatamente agora. Não um reino que só virá quando Jesus vir. As pessoas imaginam assim: quando é o reino de Deus? Quando o reino de Deus começa? Quando Jesus vier e reinar. Como assim? Jesus não está reinando agora? Se ele disse que ele reinará até que coloque por escabelo, ou seja, debaixo dos seus pés, todos os inimigos, e que o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando ele concluir, ele entrega o reino ao Pai. Ou seja, o reino de Deus está exatamente neste momento. Agora, o que Paulo está dizendo aqui para nós, com relação à fé e graça, é que este reino não é mais
exercido pelos judeus, esse reino é exercido pela igreja. E a igreja ela é composta de judeus e é composta de gentios. A igreja é composta por todas aquelas pessoas que deram crédito a Jesus, que o receberam. E por o receber, deu-lhe poder, autoridade de serem feitos filhos de Deus. Porque só pode participar de um reino, filho. Só é autoridade no reino, o filho, para melhor dizer. E nós fomos feitos em Cristo, filhos de Deus, ou seja, participantes do reino de Deus. Vamos continuar aqui. Do versículo 21, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que crê. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, a redenção que existe em Cristo. Só para nós? Não. Ele está dizendo, esta redenção tanto é para o judeu, quanto é para o gentio. Por quê? Porque esta redenção, ela veio para pecadores, e ele está dizendo, tanto judeu quanto gentio, todos são pecadores, e todos carecem da glória de Deus, da sua graça, e precisa da redenção, e esta redenção só pode ser realizada através de Cristo Jesus, e ela já foi feita, mas uma vez que ela foi feita lá na cruz do Calvário, só tem acesso a esta redenção, e é o que Paulo está dizendo, aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados. É a fé que nos une ao feito. Paulo ele relata que nós ressuscitamos com Cristo pela fé, ou seja, morremos no batismo, ao aceitar Jesus, e ressuscitamos juntamente com Ele. O que é que ele está querendo dizer? Que nós somos nova criatura, ou nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já se fez tudo novo para você? Diga amém. Mesmo que pareça que ainda não foi. Não viva por vista, viva por fé. Agora, qual é uma das dificuldades da igreja? A igreja, em vez dela tomar um posicionamento de fé e dizer, eu faço parte do reino de Deus, ela toma um posicionamento de multidão. O que era que a multidão fazia? Jesus vai passar aqui, depois os apóstolos iam passar aqui, vamos para a rua, para de algum modo, eles liberar um milagre para mim. E ele liberava, só que milagre, apesar de ser uma testificação do poder de Deus, milagre não bota ninguém no reino. Milagre só resolve o problema. E testifica, e é um chamamento. A pessoa recebeu um milagre, ela percebe melhor o reino de Deus. Imagine, a Bíblia fala de um cego de nascença, que os discípulos chegaram e disseram, quem pecou? Foi o pai, os avós, para ele nascer assim? Jesus disse, não, ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. E Jesus cura ele, e ele não sabia nem quem era Jesus. Os líderes judaicos perguntaram a ele, quem curou você? Ele disse, um homem aí chamado Jesus. Depois ele encontra-se com Jesus, e Jesus interroga ele, e ele não sabia quem era que curou ele. E Jesus disse, sou eu que vos falo. E a partir dali ele percebe Jesus, o evangelho é pregado, e ele é salvo. Não lá no milagre, mas na confissão, na identificação de quem era Jesus. Então, a igreja foi chamada, queridos, Deus realiza milagre para a igreja? Sim, todos os dias. Mas
Deus espera de nós como igreja que, além de viver os milagres que vêm sobre a nossa vida, nós sejamos os realizadores do milagre. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. Jesus realizou milagres, inclusive sobre a vida dos discípulos. Ver o Espírito Santo, eles realizaram milagres. Porque eles se tornaram igreja, se tornaram o reino de Deus. Os milagres, eles não são manifestados apenas por alguém específico e especial. Não, os milagres estão disponíveis para ser realizados por todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito, você é um possível realizador de milagres, porque quem realiza não somos nós, é o Espírito que habita em nós, é que é poderoso para realizar milagres. Então nós precisamos deixar aquela visão de multidão, que é aquele que está em busca de uma graça, né? Não é da graça, é de uma graça. Ele não quer a graça de Deus, ele quer uma graça, ou seja, um favor específico. Está com uma doença incurável, na igreja apostólica Família Feliz tem cura, vou lá para ser curado, e venha mesmo e será. Mas isso não significa que esta pessoa curada se tornará do reino. Ela pode ser curada e depois, com aquela cura que ela recebeu, vai viver melhor. Agora está curada, mas não quer viver o reino. Mas aqueles que Deus chamou para o reino, nós não vivemos apenas por uma cura, por uma graça específica, nós vivemos a graça, ou seja, nós vivemos a bênção de Deus durante todos os dias da nossa vida. Tornamos uma nova criação, em algumas traduções diz criatura, um novo ser, dotado de poder e de autoridade, dotado da presença de Deus. Tudo isso nunca foi conquistado pela obediência à lei, tudo isso foi conquistado pela fé na graça de Deus. Queridos, a lei não realiza milagre, é a graça de Deus que realiza. A lei, é o que Paulo está dizendo, ela serviu como propagador da graça que havia de vir. Paulo diz que a lei avultou o pecado. Para que você entenda melhor, alguém aqui já fez algum exame que precisou de contraste? Que injeta lá na veia para fazer uma ressonância? Por que eles colocam o contraste? Para que as veias avultem, ou seja, elas fiquem mais visíveis, para que o exame identifique elas. A lei serve como esse contraste, ou seja, Deus diz, eu vou enviar a lei, com a lei as pessoas verão que são pecadores, porque ficará nítido, e com esta nitidez elas rogarão a mim, e eu enviarei o Salvador. Mas as pessoas se apegaram à lei, fingiam que seguia, e condenava alguém que aparentemente não estava seguindo. Então eles fizeram uso de algo que era bom, para tornar-se pessoas más. Mas a lei em si, ela é boa, é perfeita e agradável. Por quê? Porque ela foi instrumento para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Os profetas da mesma forma. Os profetas do Velho Testamento foram homens que pregaram a respeito de que o Cristo viria. No versículo 25 diz, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é que ele está querendo dizer? Deus é justo. Alguém tem dúvida disso? Deus é justo.
E por Deus ser justo, por Ele ser justiça, todo pecador deveria morrer. Mas Ele diz que em Cristo Ele tanto é justiça, o justo, como Ele é o justificador. Ou seja, eu sou o que puno, mas eu também sou o que serei punido. Ou seja, Ele lançou a justiça para não deixar ninguém impune. Olha, todos pagarão, porque vai chegar um novo tempo. É isso que Ele está dizendo. Esse tempo, existia um tempo lá de uma graça antes da lei. Lá no tempo de Abraão não tinha lei. Era uma graça. Depois veio a lei. E agora chega o tempo da plenitude. Então, para começar o reino de Deus, Deus precisaria punir todos, porque ninguém podia entrar no reino se fosse pecador. Então, o que é que Ele faz? Para que o reino venha, então Jesus vem, Ele é o rei. Mas Ele não podia formar um reino, porque não havia homens santos para fazer parte desse reino. Então o que é que Ele faz? Ele disse: agora eu, como rei, vou me tornar um cordeiro, ou seja, a semelhança de homem pecador. Vou tomar a forma deles e vou cumprir em mim, em favor deles, a justiça que eu executei. Então Ele deu a sentença lá desde o Éden, o que aconteceria com o homem se pecasse. E em Cristo Ele toma sobre si aquela justiça que Ele determinou lá. Porque agora, pela fé, todos que estão em Cristo são justificados. Todos que estão em Cristo não são mais pecadores, são justos. Todos que estão em Cristo não são mais estrangeiros, são filhos. Então Deus começa um tempo novo em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus está reinando neste exato momento. Através de quem? Da igreja, da sua vida, da nossa vida. Quando você olha para o Velho Testamento, você pode ver o Velho Testamento todinho. Você não vai encontrar nenhuma expulsão de demônios. Você vai encontrar milagres. Vai encontrar cura de leproso. Vai encontrar ressurreição. Mas você não vai encontrar um profeta expelindo um demônio. E por que que isso não existia no Velho Testamento? Porque lá não estava o reino de Deus. Quando Jesus vem, Ele já chega expulsando demônios. Por quê? Porque só um reino pode expulsar outro. Então o reino de Deus chegou à terra. Quem é que estava reinando nessa terra? O próprio Cristo diz: o príncipe desse século, o demônio. Era ele que estava reinando. Mas o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, expulsa o reino que era um reino invasor, o demônio. O diabo, ele nunca teve legalidade para vir a este mundo. Lembra lá quando em João 10, Jesus diz assim que o pastor, ele entra pela porta, mas o salteador, ele pula a cerca, o muro. O que é que Jesus está dizendo? Olha, apesar dele ser Deus, para ele vir para este mundo, ele veio por uma porta. Qual é a porta de entrada para este mundo? Como é que você chegou a este mundo? Diga: através de um útero. Foi a forma que Deus designou para o ser humano vir mundo. Ele cria Adão, Ele cria Eva e manda que eles sejam frutíferos. Ou seja, a partir de Adão e Eva só vem gente a este mundo através do útero. O diabo, ele usou algum útero para vir para cá? Não. Ele é um invasor. É um reino que entrou por invasão. Mas Jesus entrou de forma legal, da forma que Ele mesmo designou que deveria ser. E por isso Ele pode dizer: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Porque Ele é o bom pastor, Ele é aquele que entrou pela porta e aquele que entra da forma correta.
Uma vez que ele trouxe o reino, o que é que identifica que a igreja de Cristo pertence a ela, pertence o reino de Deus? É porque a igreja de Cristo também expulsa demônios. A igreja de Cristo também bota o reino das trevas para correr, porque ela é intrusa. A autoridade está sobre a nossa vida. Nós somos do reino de Deus. O Espírito de Deus está sobre a nossa vida. E agora, como Paulo está dizendo, não só do judeu, porque na verdade no judeu o reino em si, o reino espiritual nunca esteve, mas não só do judeu, mas do gentio, porque ele pegou dos dois e fez só um, ou seja, a igreja. Nós precisamos, na autoridade de Jesus, desfazer todas as obras do diabo. Mas só vai conseguir tomar esse posicionamento quem pela fé acredita que realmente foi justificado, quem pela fé acredita realmente que se tornou filho de Deus, quem pela fé acredita que o Espírito Santo de Deus habita nele, e quem pela fé sabe que ela está vivendo o reino de Deus. Porque se não tomar esse posicionamento, vai ficar como as multidões, em busca de uma migalha do reino, e não vive ele, não vive a prosperidade do reino, não vive a saúde do reino, não vive a alegria do reino, porque Jesus disse que o reino de Deus ele é paz, é alegria, é gozo no Espírito. Só, queridos, que quando se fala em reino, todo reino exige compromisso, um comprometimento com ele. O comprometimento com o reino das trevas, ele é involuntário, porque nós nascemos sendo ensinados para ser bons devotos dele. O homem, quando vive na sua vida comum e natural, ele é um discípulo dedicado do reino deste mundo. Ele vive todos os princípios, odeia uns aos outros, se prostituem, não se rendem a Jesus, blasfemam. Então eles são devotos. Quando vocês veem as multidões se alegrando em estar em festejos que exaltam o Deus desse século, você vê a devoção e a alegria com a qual eles fazem isso. E não só eles, mas nós também um dia já fizemos, com a mesma dedicação. Como nós vamos viver o reino de Deus sem nos envolver com ele? Como foi que os discípulos conseguiram viver o reino de Deus? Quando Jesus olhou para eles e disse: olha, siga-me. E a Bíblia diz, eles largaram tudo e o seguiram. Por que que eles puderam viver o reino de Deus naquela plenitude? Porque eles abandonaram o outro. Não dá para viver dois reinos. A Bíblia fala, principalmente com relação aos benefícios deste mundo: ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Em algumas traduções diz ao dinheiro. Veja, esse Deus chamado dinheiro, ele tem um poder tão terrível na mente do ser humano, que algumas pessoas frequentam a igreja a sua vida todinha, morrem, eu tenho fé em Deus que são salvas, e não consegue se libertar a ponto de se tornar um dizimista fiel, por exemplo. Porque existe um outro domínio na mente dele. Ele imagina assim: se eu dizimar, vai faltar, porque o Deus que me sustenta é esse dinheiro. Não é o Deus que eu estou honrando, é esse que eu estou na mão. Esse é o maior teste de quem é o nosso Deus. Se é mamon, ou seja, aquilo. Quando nós falamos em dinheiro, queridos, o que é que dinheiro representa? Você sabe como é que existe o dinheiro? Vou dar uma pequena aula.
Eu ainda estou aprendendo também. Um governo, ele não pode chegar lá e dizer assim, olha, amanhã você, Casa da Moeda, imprima aí 10 bilhões. A Casa da Moeda vai dizer assim, mas o que é que você tem físico que esses 10 milhões vai representar? Ou seja, tem esse óleo aqui. Aí esse óleo tem um valor de mercado de R$100, vamos dizer assim. Então, no momento que faz esse óleo, imprime uma nota de 100. Estão entendendo como funciona? Ou seja, para ter R$100 tem que existir um produto que representa, que aqueles R$100 vai representar. Então, os R$100 é como se fosse o documento da sua casa. Você tem uma casa e existe um papel para comprovar que aquela casa é sua. Com aquele papel você vai no banco e diz, olha, minha casa vale 500 mil, me empreste 500 mil e eu dou minha casa como garantia. Porque o banco diz, se ele não me pagar meus 500, eu pego a casa, porque a casa é que representa esses 500 mil. Então por que é que o dinheiro, ele é tido como um Deus desse século? Porque o dinheiro representa o amor que alguém tem a algo físico dessa terra. É o poder que ele tem sobre os outros. É uma forma de domínio. O dinheiro domina. Por causa de ter dinheiro, pessoas tiram a vida de outros, por exemplo. E alguém recebe aquele dinheiro e faz o serviço. Porque o dinheiro tem este poder na terra. Agora, queridos, quando este dinheiro não é um Deus na nossa vida, quando ele é um servo, se prepare para passar quantias e quantias, porque Deus sabe que ele pode depositar na sua vida a quantidade que quiser, que não vai estragar a sua salvação. Aquele dinheiro nunca será um Deus, seja R$10, seja 100, seja 1000, seja 10 milhões, sempre vai ser um servo. Ele sempre vai servir para servir sua família, para servir a igreja, para servir o necessitado, para servir alguém, porque o dinheiro na sua mão é um servo, não é um Deus. Jesus, ele já nasceu recebendo ofertas. Sabe que há pessoas que dizem, Deus precisa de dinheiro. O que foi que Jesus recebeu quando tinha cerca de 2 anos de idade? Que não foi na manjedoura, viu? Tem uns presépios que são uma presepada. Bota lá mago, bota lá, mistura tudo e bota num dia só. A Bíblia relata que os magos foram à casa onde o menino estava, e depois nós vemos que Herodes manda matar as crianças de 2 anos abaixo, que era o tempo determinado que Jesus havia nascido. Então o que significa? Quando os reis vão a Jesus, ele já tinha uma certa idade, menos de 2, mas já tinha. E o que é que eles levam? Ouro, incenso e mirra. Qual a quantidade? Queridos, imagine aí. Você sai de um país para outro para visitar um rei. Você vai ver, a rainha de Sabá levou seus tesouros para Salomão, porque ela ia visitar um rei. Então aqueles magos ou reis, eles saem dos seus países com comitivas de camelos, porque eles estão indo visitar, não é o filho de um carpinteiro não, eles estão indo visitar um rei, por isso que eles vão para o palácio de Herodes. Será que eles chegaram lá com um punhadinho? Eu trouxe 10 gramas de ouro, porque eu estou vindo visitar um rei. O rei chamava o exército e disse, já execute aqui mesmo? Eles estão me enxergando dessa forma? Não, eles levaram grandes quantidades. O anjo chega para José e diz, olha, Herodes vai procurar matar o menino. Vai para onde? Para o Egito. Tudo que Deus dá tem um propósito.
Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Em seguida recebeu a notícia: vai ter que mudar de país. E ele vai. Mas ele tinha a condição dada por Deus. Porque José e Maria não tinham. Mas quando Jesus nasce, ele já começa recebendo oferta. Aquelas ofertas daqueles magos representam o quanto eles realmente tinham certeza de que Cristo era o Filho de Deus. E demonstra adoração, louvor, demonstra que Mamon não dominava a vida deles. Eles tinham recursos? Tinham. Eles tinham muito dinheiro? Tinham. Mas qual era a intenção deles? Eles estudavam a respeito das profecias sobre Jesus. E eles tinham no seu coração: quando Jesus nascer, nós vamos saber. E quando nós soubermos, nós somos as pessoas que vão ser usadas para ir lá adorá-lo com os nossos recursos. Tudo que Deus nos deu é com finalidade de nós termos com que adorá-lo. Quando você pega os seus recursos e adora você mesmo, você está dizendo: eu sou o Deus da minha vida, eu sou o dono, eu faço, eu aconteço, tudo que eu tenho é porque eu trabalho, é porque eu estudo, é porque eu posso, não é Deus está me dando, não. E aí aqueles recursos começam a tomar conta da sua vida. E Deus diz: meu querido, se você quer ser o próprio Deus, então se vira aí. Agora aqueles que são nascidos de novo, que pertencem ao reino, o que aconteceu com a igreja primitiva? Quando eles entenderam que eles faziam parte do reino de Deus, eles olharam para os seus bens e disseram: para que nos serve? Senão para adorar, para participar dessa fundação de igreja, para participar desta igreja que está começando, deste evangelho que precisa ser pregado em Jerusalém, a Judéia, os confins da terra. A igreja que nasce no princípio, ela pega todos os seus bens e envolve na obra de Deus. Porque eles encontraram uma pedra preciosa. Jesus fala uma parábola, ele diz: eu comparo o reino de Deus a certo homem que encontrou uma pedra preciosa, um tesouro. Ele enterra, vai, vende tudo que tem e compra aquela terra onde está aquele tesouro. O que é que Jesus está dizendo? Alguém está andando, de repente dá um chutinho assim na terra e vê um brilhante. Quem é este brilhante? O reino de Deus. Ele disse: opa, essa terra vale muito. Cobriu, foi lá e disse: olha, estou vendendo minha fazenda. O caba quanto? Ele chegou aqui para isso e disse: quanto é que tu vende essa? Ele disse: essa aqui eu vendo por 500 mil. Ele disse: olha, eu vendo minha terra que vale 1 milhão por 500 mil. O cara foi lá e comprou. Ele pegou os 500 mil e comprou uma terra que lá tinha um tesouro. É isso que Jesus compara ao reino de Deus. Alguém que encontrou o reino de Deus e ainda está apegado às coisas desse mundo, significa que não discerniu ainda o que é o reino de Deus. Porque quem discerniu o que é o reino de Deus, as coisas deste mundo perdem sentido, perdem valor, perdem brilho, não tem sentido. Porque o reino de Deus foi apresentado a você. Então nós estamos aqui, Paulo está dizendo: olha, tudo isso é pela graça. Deus decidiu colocar os gentios e decidiu colocar os judeus, e dos dois fazer um só, ou seja, uma nova criatura, um novo povo, uma igreja, que somos nós. Deus nos dotou de capacidade e autoridade para exercermos, para vivermos e para propagarmos o reino de Deus sobre esta terra. Mas ninguém consegue propagar, viver e usufruir do reino de Deus se ainda pertence a outro. Não dá para ser de dois reinos, é isso que Paulo está dizendo. Nem é judeu, nem é gentil. É o reino de Deus, um novo povo. Um povo que não nasce da carne e do sangue, mas um povo que nasce do Espírito de Deus. Nova criatura, novo povo. Foi para isso que Deus nos chamou. Para vivermos
e propagarmos o reino de Deus. A cada dia, querido, nós precisamos avançar no reino de Deus. Ele diz que nós precisamos crescer no conhecimento a respeito de Cristo. É este conhecimento. Por isso que a Bíblia diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais para frente ele fala: eu sou a verdade. Então ele está dizendo, não é uma verdade, porque o que acontece? As pessoas pensam que verdade é o que ele pensa. Essa é minha verdade. Querido, se a verdade é sua, não é verdade. É pensamento. É posicionamento. Esta é sua posição, seu posicionamento, mas não é a verdade. A verdade é aquilo que está acima de mim. Que ela é verdade mesmo que todo mundo pense o contrário. Ela vai continuar sendo verdade. E como vai testificar que é verdade? Jesus testifica que ele é a verdade. Quando ele fala, ele estava na carne. Não na carne, no pecado, mas num corpo de carne. Ele diz que ele é a verdade. Depois de um tempo ele morre e ele ressuscita. Todo mundo podia dizer que era mentira, mas ele foi lá e ressuscitou, para provar que ele era realmente verdadeiro, que ele era a verdade. Então alguém pode dizer, minha verdade é essa, mas sua verdade é filosófica, é terrena, então não é verdade. Porque existem muitas verdades que não serviram nem para a própria pessoa que propagou aquilo como verdade. Nós temos aí sistemas de governo que alguém disse que era verdade, para ser certo era daquele jeito. E todos os países que instituíram esta verdade desta pessoa, fracassou, inclusive ele, que morreu pobre. Então nós precisamos crer, a verdade é Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais livre nós nos tornamos. Porque, primeiramente, nós nos tornamos livres de nós mesmos, ou seja, daquilo que nós aprendemos segundo a sabedoria deste mundo. Deus quer nos libertar da sabedoria deste mundo, para vivermos na sabedoria que vem do alto, a qual ele disse, se alguém tem falta dela, peça que Deus dá gratuitamente a todos que lhe pedir. Deus tem sabedoria para a nossa vida. Deus tem do seu Espírito. No finalzinho aqui, versículo 30 diz, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Disse, só tem um Deus, e é Ele que justifica todos. Então não vem com essa, nós somos da lei, aqueles não são da lei. Paulo deixa bem claro, querido, você é pecador. Não sei se você é judeu ou se você é gentil. Para Deus você é um pecador e carece da graça de Deus. Você vai querer a graça de Deus? A pessoa diz, não, porque eu sou judeu. Então fique com seu judaísmo, fique com sua religiosidade, fique com sua lei. Mas alguém chega e diz, não, eu realmente sei que eu careço, que eu sou pecador, que eu sou limitado, então eu preciso de Jesus. E então esse Jesus justifica. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não só nos criou, como Ele nos justificou de todo pecado. E como você vai conquistar isso? Pela fé. Não é pelo que você faz, é pela fé. Agora o que nós fazemos testifica o quê? Se a nossa fé está alinhada. Porque Tiago diz, mostra a sua fé que eu mostro minhas obras. Porque a fé sem obra é morta. Ou seja, existe uma atitude que comprova que a minha fé não é da boca para fora, ela é verdadeira. Os discípulos testificaram que tinham fé em Cristo. Alguém chegou para ele e disse, ou nega ou morre. Ele diz, morro, mas não nego, porque eu tenho fé.
Ele não cedeu na hora, porque ele tinha uma obra. A fé dele era verdadeira, não era uma fé volúvel, que molda segundo a estação mesma, independente das adversidades. Muitos deles perderam a sua vida em tese, para este mundo, esta carne, por causa da fé. A obra da fé deles foi não negar Jesus, a fé que eles tinham convicta no seu interior. Independente do que acontecesse, eles não mudariam de opinião, porque eles tinham fé. E cada vez que nós formos crescendo em Cristo, essa fé vai ficando mais convicta dentro de nós. Nós temos que ter um cuidado para não direcionarmos a fé apenas para aquilo que satisfaz com coisas boas, digamos assim. Ou seja, é preciso de fé para prosperar, é preciso de fé. Mas também é preciso de fé para resistir quando sua fé for provada. Temos que ter uma fé para tudo que fazemos, porque o justo vive da fé. Mas tem que saber que a nossa fé, ela é provada. Provada por adversidades externas, provada às vezes por adversidades internas, provada até por pensamentos. A nossa fé, ela está sendo testada. A de Cristo foi. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas ele não cedeu, a fé dele estava ali firme. Não cedeu a nenhuma das propostas do maligno. A nossa fé, ela é testada. A cada momento, querido. Surgem pensamentos que testam a nossa fé. Por exemplo, a Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. Mas é sempre que não está ansioso. Teste. É teste, Deus está testando, queridos. Continue declarando até que o seu coração ficará em paz, ainda que aparentemente não tenha acontecido nada. Mas aqui dentro já vai acontecer. Você não estará mais ansioso, porque essa ansiedade não é ansiedade de enfermidade por falta de um nutriente, por falta de uma enzima, que ele está falando, não. É uma tradução que significa preocupação com a vida. O que comerei, o que vestirei. São preocupações com a vida. E Jesus disse, olha, Ele tem cuidado, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das plantas, Ele cuida. Será que Ele não vai cuidar muito mais de você? Então Ele está demonstrando para nós que Ele está cuidando. Você vê aí, você passa no período de seca e tudo seco, parece que morreu tudo, mas as raízes estão lá, tem sementes que são jogadas no campo. Quando vem a chuva, reverdece tudo de novo. E existem plantas que são muito mais resistentes do que outras, justamente por causa dos períodos de seca que elas passaram. Quanto mais teste nós passamos, mais resistente na fé nós nos tornamos. E vemos que Deus é capaz de nos tirar dos momentos mais difíceis e nos colocar em momentos mais alegres, os quais nós nem pensaríamos que poderíamos viver. Deus, em Cristo Jesus, está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós não estamos mais vivendo como na época dos profetas. O Espírito visitava, dava a mensagem, voltava. O Espírito Santo, Ele desceu sobre a igreja. E Jesus instruiu a igreja que impusesse as mãos e transferisse aquele Espírito. O Espírito Santo, para você ter uma ideia, hoje ele não vem mais lá de cima para as pessoas.
ele é distribuído pela igreja. Ele está em alguém, e alguém ministra aquele Espírito sobre outro, e outro recebe. Por isso que a Bíblia diz que os discípulos impunham as mãos sobre as pessoas, e eles recebiam o Espírito. O Espírito está conosco, está com a igreja. Nós só precisamos permitir que ele haja. Nós fomos justificados, queridos. Não adianta o diabo dizer: olha, você está devendo, porque nós sabemos que não é pela lei. Alguém é devedor pela lei, porque a lei diz: não matarás, não furtarás, não vai desejar coisa do próximo, e uma série de coisas. Não. Qualquer pessoa que fazia aquilo estava debaixo da punição dela. Na graça, não é assim que Deus trabalha. Por isso que Ele manda a gente pregar o Evangelho para quem que, pela lei, estaria condenado. Deus não mandou a gente ir para as pessoas dizer assim: você adultera, é? Pois é, está no inferno. Você mente? Inferno. Você cobiça as coisas do outro? Inferno. Porque a lei dizia isso. Não foi isso que Jesus mandou dizer. Jesus mandou dizer: agora não é mais pela lei. Você já roubou? Já. Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenham com que socorrer aquele que necessita. Ele não pegou o camarada, já roubou, já não serve mais não. Disse: não, a graça, ela transforma a pessoa. Ela não vai chegar: você é ladrão, você pode continuar ladrão. Também não vai dizer isso. Você vai mudar de atitude, conversão, mudança de mente, é mudar de direção. Nós estamos vivendo em uma direção. Quando nós nos convertemos, nós mudamos a direção da nossa vida, porque a motivação agora é outra. Nós éramos o alvo de Cristo, e alguém foi lá e pregou para a gente. Agora nós somos justificados, e agora precisamos ir em busca daqueles que são alvo ainda, daqueles que estão no pecado. Para finalizar, sempre que passa esses períodos que nós estamos vivenciando, desses festejos, queridos, eu vou dizer uma coisa, eu espero que eu não ofenda ninguém, né? Mas o diabo, ele está brincando com as pessoas. Em vez da igreja estar botando o diabo para estar preocupado, ou seja, o diabo diz: o que é que eu vou fazer agora? Porque a igreja está em cima, ela está vindo, ela vai me expulsar. A igreja está vivendo sempre na defesa. O carnaval, disseram que a igreja, a família, estava numa latinha. E você queria que ele dissesse o quê? Você queria que o príncipe desse século dissesse o quê? A família é algo maravilhoso, a igreja é demais. Era isso que vocês queriam? Mas aí surge aquela perspectiva, e a igreja começa a tentar se defender com relação àquilo. O que acontece? Passa dias e dias remoendo um assunto que não interessa para nós. Basta uma ação de Deus, e esta geração inteira se converte. Mas enquanto ela não se converte, não adianta ela respeitar a família, não adianta ela não ir para carnaval, não adianta ela ser boazinha, vai para o inferno do mesmo jeito, se não se converter, queridos. Se não nascer de novo da água do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Se as pessoas se tornarem boas, isso não muda nada. Elas têm que se tornar nova criação, tem que passar pelo novo nascimento. Deus não espera uma mudança na sociedade a partir de uma lei, porque Ele mesmo já tinha uma melhor do que essa nossa. Está uma igreja desesperada por um político criar uma lei.
Por quê? Porque a igreja não se vê vivendo no reino. Se a igreja vive o reino, queridos, automaticamente ela domina. Não domina pessoas, ela domina potestades, principados. Às vezes alguém diz: eu declaro que o carnaval vai acabar. Sim, os pecadores vão fazer outra, só vai mudar o nome. Eles não se converteram. Ou eles vão parar, não tem carnaval mais, não peca mais. Cria outra, não cria. Nós fomos chamados para acabar a festa, nós somos chamados para converter pessoas. Pessoas convertidas não vai para carnaval, pessoas convertidas não vai para festa idólatra, pessoas convertidas não usa droga, pessoas convertidas não precisa de lei. Não precisa uma lei dizendo não faças, não toques. Ele já sabe o que não tem que fazer. Ele já vai viver uma vida reta. Então, o que é que eu percebo? O maligno, ele lança uma situação, as pessoas ficam brigando naquela situação e automaticamente começa a dificultar a pregação do evangelho. Como era que Paulo pregava o evangelho? Ele ia para uma cidade, chicoteavam, prendiam. Botava aqui um soldado segurando de um lado, preso, algemado com ele, outro algemado do outro lado, outro aqui, outro ali na frente, outro ele olhava assim e dizia: pronto. Na igreja a gente convida a semana toda, chega no domingo, os irmãos não vão, aqui está todo mundo preso comigo, vou pregar para eles. Paulo não ficava para eles dizendo: vocês odeiam a família, né? Vocês estão aí, né? Ele disse: olha, eu estou aqui com vocês, vou aproveitar o tempo, né? Vocês ouviram falar que Deus decidiu não colocar ou imputar os pecados de ninguém pela graça? Sabia que Ele me perdoou? Sabia que apesar de eu preso aqui eu estou livre? E essa liberdade eu quero passar para vocês. Sabe o que fica, querido? Paulo diz: olha, ele nas prisões dele, ele pregou para toda a guarda pretoriana, ou seja, para toda a guarda romana. Isso significa, Paulo preso converteu milhares e milhares de soldados. Nunca exigindo que eles o tratassem bem, mas provando que o que ele estava pregando era verdade. Então nós não fomos chamados para uma briga política, sabe por quê? Porque Jesus não está disputando eleição com ninguém, ele já é vitorioso. Com pessoas convertidas, homens genuinamente convertidos, políticos genuinamente honestos, homens genuinamente convertidos, juízes genuinamente honestos, homens genuinamente convertidos, médicos genuinamente convertidos, honestos, bons. Então, a mudança, ela precisa vir na conversão, não é na imposição. Quem impõe é as trevas, por isso que está aí fazendo lei, para tentar impedir a gente. Mas não impede, pode impedir de abrir aqui a igreja, mas não impede de você pregar. Existe um país, não vou dizer o nome aqui por causa da internet, que não pode pregar o evangelho lá. Sabe o que está acontecendo? A igreja que mais cresce no mundo está sendo nesse país. Não tem um templo escondido, com prisão perpétua, com sangue de crente, porque aonde há amor por esta vida, não há poder do evangelho. As pessoas querem usar, lá vai eu, né? As pessoas querem usar o evangelho para trazer benefícios para suas carnes. Mas Paulo diz que a carne é inimiga do espírito. Se a carne está bem, o espírito está mal. Se está dando tudo que a carne quer, automaticamente o espírito está passando fome. Quando a igreja, ela vive num período de muita paz, ela se torna infrutífera. O maior erro que o diabo faz é perseguir a igreja. O maior erro que o diabo faz contra o reino dele é matar a crente.
Mas o maior acerto que ele faz é permitir que os crentes se reúnam todo domingo e a única coisa que eles queiram ouvir é a respeito das coisas deste mundo. Tem nada mais. Ele não precisa fazer nada, o próprio crente faz. Ele vai para lá, e ele vai, e o carro novo, e a casa nova, e o casamento de sucesso, e aquilo, e ele começa a viver uma vida cristã, pedindo aquilo que Deus já deu. E automaticamente começa a viver uma vida, muitas das vezes, sob o domínio de Mamon, ou seja, do dinheiro. Perde a simplicidade, perde o foco do Evangelho. Jesus nos chamou para quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus disse que Ele não voltará antes que o Evangelho do Reino seja pregado em todo mundo. Se alguém quer que Jesus volte, então prega o Evangelho. Porque só quando ele for pregado, Paulo ele relaciona uma luta viver nesta carne. Ele chega a dizer, eu não sei se é melhor o partir estar com Cristo, ou estar no corpo e ganhar mais pessoas. Ou seja, ele não vivia mais para ele. A vida de Paulo não era para ele, a vida de Paulo era para Cristo. Por quê? Porque ele entendeu o reino. Quem entende o reino, entende que tem uma missão: pregar o reino, para que mais pessoas sejam salvas. Porque, querido, nós fomos incumbidos para falar de coisas extremamente sérias. Alguém que morre sem Cristo está condenado por toda a eternidade. O mundo, né, tem, algumas pessoas dizem aí, em torno de 6.000 anos, outros falam outras idades, mas digamos, isso é fichinha com relação, nós falamos aqui sobre Adão, não parece que está lá longe, mas para a eternidade isso é nada. Alguém condenado eternamente está mais distante do que Adão, lá para frente, e sem fim. Imagine, alguém que entende de fato que o reino de Deus tirou ele dessa circunstância, vai ter algum problema de resolver as picuinhas da sua vida? Vai querer resolver tudo logo? Vai querer se limpar ou não? Vai querer se purificar? Vai querer resolver? A vida no momento que nós percebemos o reino, nós aceitamos o reino, naquele momento em diante, a nossa vida ela é focada em agradar o nosso Senhor. O que é que tem na sua vida? Faça aí uma pesquisa. O que é que tem na sua vida que você acha que desagrada a Deus? Não precisa dizer não, só pense. Você acha que alguém dá a vida por você para te libertar, te fazer um filho, merece ser desonrado? Ou merece toda a honra, toda a glória? Será que Deus está lá carente no céu, dizendo assim, oh, queria tanto ouvir umas palavras da boca para fora, assim mesmo, para a pessoa dizer, a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Deus dizendo, isso aqui na sua vida não está me honrando não, você está cantando. Louvar, honrar, é atitude. Isso aqui eu não posso fazer porque eu não quero desonrar a Deus. Mas isso dói. Deixa a dor, mas eu quero honrar a Deus. Temos que ter
A Bíblia diz que são nascidos do Espírito, cogita pelas coisas do Espírito, e o Espírito de Deus deseja agradar a Ele próprio. Fique em pé, irmão, senão não paro não, viu? É Meirelle, toda vez que ela vem para cá, eu fico até meia-noite. Então nós precisamos, o Espírito de Deus, não há nada mais impossível para a nossa vida, querido. Toda mudança, toda transformação, tudo que nós precisamos, está disponível em Cristo Jesus. Tome uma atitude e Deus entra com o necessário. Tudo o que você precisa fazer com relação àquilo que agrada a Deus, Deus só precisa de uma atitude. Sentar, eu continuo pregando, viu? Irmã Cessa. Então Deus quer mudar, Deus quer... Olha, Deus ele trabalha de uma forma para que nós sejamos honrados. Ele faz e nos dá os méritos. Existe algo na nossa vida que a gente não tem prazer em dizer, porque sabe que não honra a Deus. Se alguém te perguntar, fulano, isso aqui na sua vida, aí você fica, eu não vou falar não, né? Porque a pessoa vai ficar, não. Deus quer que a gente tenha uma vida que possa ser exposta. E se alguém quiser fazer um mal contra a gente, está fazendo uma injustiça, ou uma calúnia, ou uma difamação. Mas nós nunca estaremos sofrendo por causa de nós mesmos. Não seja uma punição correta, é isso que Paulo diz. Ninguém sofra por ser malfeitor. Mas se sofrer por injustiça, Deus é louvado. Porque você é justo. E o mundo é mau. Então o mundo pode te perseguir. Mas você permanece justo. Porque você não está vivendo pelo que pode viver neste corpo. Você está vivendo para ter direito a um novo. E neste novo é que vai valer a pena, porque ele é eterno. Este corpo, queridos, se você quiser que Deus vá punir todo mundo que te causou algum dano, automaticamente você está desqualificado para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho foi pregado por alguém, ou seja, o Evangelho é alguém que morreu numa cruz, morto por aqueles que ele estava salvando. Então se tem algum inimigo aí na sua mente, saiba, é melhor tirar ele daí, porque ele pode ser seu inimigo. O crente não é inimigo de ninguém. O crente é aquele que está disponível